Boa tarde, boa noite, bom dia ao grupo da disciplina de Física Geral para o curso de Matemática. Essa é a aula referente ao dia 20 do mês de março do ano 2020, na qual veremos as noções por seguir da própria disciplina. O conteúdo a seguir é a mecânica, é uma área da física cujo propósito é explicar a origem, as causas do movimento, caracterizar os diferentes movimentos presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, se vem aqui o ponteiro do mouse, uma catapulta, quais são as forças, qual é o movimento posterior dessa dessa rocha jogada para o ar. O mesmo acontece justamente já jogada para o ar uma bola de beisebol, qual é a trajetória que essa bola faria, dependendo da intensidade, da força que essa pessoa, esse jogador faria. E, por outro, como poder descrever os movimentos que estão em duas dimensões. Também poderia ser em três, mas por simplicidade analisaremos em duas dimensões quais são as características essenciais desse movimento, dessa partícula ou dessa bolinha de massa, circulinho, perdão, esse círculo de massa m que está se deslocando ao longo desse plano, que tem uma certa direção do movimento e seu movimento não é uma linha reta. Se as noções de mecânica as estudamos com clareza e as podemos aprender com clareza, veremos que existem aplicações fora de jogar uma bola de beisebol, mas poder explicar ou caracterizar, mais especificamente, caracterizar o movimento periódico das órbitas dos planetas em torno ao Sol e calcular o tempo gasto em fazer esse percurso. Quanto tempo gastará? Quanto tempo gasta um planeta mais próximo ou mais distante ao próprio Sol? Então, a mecânica é uma área abrangente da física que tenta explicar e caracterizar a origem e os movimentos dos objetos. E para aquilo, necessitaremos inicialmente aprender algo muito importante, que é a cinemática. Então, a cinemática é uma descrição, que é uma sub-área da mecânica, uma descrição do movimento sem se preocupar pelas causas que o gerou. Simplesmente o movimento fora das causas, por algum motivo, iniciou-se esse movimento. Como poder caracterizar esse movimento após do início? Com base a uma aproximação que, supondo que os objetos não poderão rotacionar ou apresentar uma rotação sobre algum dos seus eixos, ou não poderão girar, desprezar por completo qualquer giro de um objeto, implica que um peão, na hora de ser jogado, assumiremos o peão de outra forma, mas no momento inicial desprezaremos qualquer classe de rotações ou de rotação apresentada por um objeto. Uma segunda aproximação é o tamanho dos objetos, desprezar se são grandes ou pequenos, mas simplesmente assumi-los como se fossem partículas. E voltando para o caso do peão, o peão gira, mas como desprezamos o seu giro, simplesmente dizemos que o peão estaria em uma determinada posição se deslocando. O mesmo que acontece com o caminhar dessa pessoa, a sua posição média, o seu ponto médio de estatura, quase próximo ao seu umbigo, estaria se deslocando para frente no seu caminhar, e esse movimento sobe e desce em virtude que nosso caminhar é periódico, damos passos consecutivos, mas sempre há uma sutil elevação e queda. Por isso que tem essa oscilação para cima e para baixo, poder caracterizar esse movimento da pessoa e desprezar, por exemplo, as suas extremidades. Não tem importância se a mão e as pernas se movimentam muito mais rápido, mas o importante é o conjunto completo. Quando chega e quando parte essa pessoa de uma posição determinada até uma posição final, justamente será quando o seu tronco, a sua parte central, passa por essa marcação de posição. E já que falamos eu menciono-lhes de posição, como poder descrever os movimentos? Fisicamente, haverá a existência em um observador, seja a pessoa enxergando um planeta distante, mas o observador, em física, se faz alusão a um referencial, pois com base a esse observador, referencia o fenômeno físico e com base a sua descrição visual,
se realizaria a caracterização do fenômeno que está enxergando, do movimento que está observando. Em física se diz que um referencial poderia ser um avião, por exemplo, quando atinge a sua velocidade de viagem constante. O mesmo que acontece fora do avião é o mesmo que acontece dentro do avião. E nessa imagem veremos que as pessoas estão dormindo, uma está enxergando pela janela, a outra está lendo o jornal e outra está tentando pegar umas revistas, mas todos estão fazendo as mesmas atividades como se estivessem sobre nosso planeta, sobre a superfície terrestre. Se diz que um referencial em física é um observador que tem uma velocidade constante, e quando lhes digo constante, poderia ser zero, ou poderia ser diferente de zero, mas que não varia a sua velocidade. Somente se o avião passasse por uma turbulência e todo se começasse a mexer como se fosse um ônibus passando por uma rua cheia de buracos, já veríamos que há objetos que poderiam pular dentro do avião e deixaria de ser um referencial próprio em física que caracterizaria os fenômenos que acontecem dentro ou fora da sua observação, das pessoas que estão dentro do avião. Por exemplo, dentro de um avião, alguém joga uma bola para cima e para baixo, o avião se desloca a velocidade constante, o que chega por dentro é subir e descer, mas visto de fora por outro referencial, cuja pessoa está, ou essa pessoa está com velocidade zero, caracteriza o movimento do avião a uma velocidade constante e repararia que a trajetória que faria a mesma bola jogada de baixo para cima será uma trajetória curva. Como poder descrever fisicamente essa curva? Quais são as características dessa curva em relação à velocidade do avião? Sabendo que o observador de fora também é um referencial físico, poderá fazer a descrição do fenômeno que está enxergando, que está observando. O referencial descreve os movimentos. Vamos tentar fazer esse primeiro exemplo, muito intuitivo do nosso dia a dia, e pensemos que há um trem se deslocando de esquerda a direita, segundo a imagem, mas há uma pessoa dentro do trem que está caminhando de um vagão para o outro. Sabe-se que a pessoa dentro do trem caminha uma velocidade constante de 5 km por hora, um caminhar suave, e o trem se desloca com uma velocidade de 80 km por hora sobre os trilhos. Segundo a nossa percepção de fora, ou uma pessoa que esteja sobre a superfície terrestre, qual seria a velocidade que apresentaria a pessoa com base à sua descrição? Qual seria essa velocidade vista de fora? A velocidade da pessoa. A resposta da nossa intuição é muito simples, já que se desloca na mesma direção que o trem, portanto a pessoa deverá ter uma velocidade maior, cujo valor será de 85 km por hora. Simplesmente uma adição de velocidades. Com base à nossa intuição, chegamos a essa conclusão, uma velocidade que será a soma linear entre ambas, sempre e quando as velocidades possuam a mesma direção. Por exemplo, pensemos nesse caso. Supondo que desejamos caracterizar a posição de um objeto, mas temos feito uma aproximação. Qualquer formato que seja será desprezado e, portanto, será caracterizado como se fosse um ponto, uma partícula sem dimensão, simplesmente mostra a posição. Mas é muito difícil mostrar numa apresentação ou numa imagem um ponto, porque por mais que seja um ponto minúsculo, já abrange uma área. Então, esse ponto localizado à distância 6 metros à direita da posição 0, que será a posição do referencial, com base a esse observador, poderia dizer à direita 6 metros se acha esse objeto, ou para a sua frente 6 metros afastado desse observador na posição 0. E para fazê-lo mais notório na apresentação, que é melhor que uma seta apontando para cima sobre esse ponto para visualizar muito mais fácil a posição do objeto em 6 metros. No instante inicial, no instante entre começa a medida temporal e cronológica. Posteriormente, só sabe-se que após 5 segundos,
após os 5 segundos, o objeto finalizou na posição -3, ou seja, houve um retrocesso. Passou de um sentido, poderia ser para a direita, à esquerda, ou da frente do referencial para a sua traseira. Tendo essas duas informações, duas imagens, em dois instantes diferentes que nos denotam as posições diferentes do próprio objeto, poderíamos caracterizar inicialmente quanto deslocou-se. Qual foi o deslocamento apresentado pelo objeto? Nesse caso, em física, define-se o deslocamento como sendo a mudança da posição. A posição nesse eixo X. O eixo X é qualquer eixo, horizontal, vertical, na diagonal, mas simplesmente o eixo unidimensional. Esse objeto deslocou-se ao longo de uma dimensão, e sempre que em física representam-se grandezas que variam, usa-se a letra grega delta maiúscula para representar essa variação. Quanto variou a sua posição? Então se diz que variou da posição final respeito à sua posição inicial. Se pomos os valores que sabemos com base nas imagens, teria que na posição final -3 metros menos a posição inicial de -6 metros implicará fisicamente que deslocou-se 9 metros, e esse sinal negativo tem uma implicação física. Diz, ou nos diz, que justamente o objeto deslocou-se 9 unidades de comprimento no sentido contrário do crescimento da distância do eixo X, ou seja, recuou desde a sua posição inicial 9 unidades de comprimento, passou de 6 para -3, recuou 9 metros. E, portanto, também para caracterizar melhor o movimento, descreve-se o lapso, a variação temporal de quando começou e quando finalizou a observação do evento em relação a quando começou. E essa variação temporal finalizou 5 segundos, mas começou no instante em que o cronômetro marca-se e registra-se o tempo, no instante 0 segundos. Houve um lapso de 5 segundos e um deslocamento de -9 metros. Há uma informação que podemos associar em média a esse movimento do objeto. Quando digo em média é porque não se conhece os passos intermediários de 6, 5, 4, 3, esse recuo até finalizar em -3 metros, mas sim podemos caracterizar em média uma nova grandeza física, uma nova informação que nos permitirá descrever o movimento que estamos vendo, que estamos enxergando, que estamos observando. E essa grandeza física é o que se conhece como velocidade média. A velocidade média define-se como sendo a razão do deslocamento pelo lapso. E nesse caso particular, para distinguir de qualquer outra palavra associada com velocidade ou qualquer outra velocidade, a velocidade média escreve-se com essa barra na parte superior para dizer que é a velocidade entre dois instantes de tempo ou que não são muito próximos. Que em média, poderíamos dizer, esse movimento seria com essa velocidade. Mas não sabemos se o movimento aconteceu, parou, recuou, voltou, aumentou, fez uma pausa de novo e finalizou nos 5 segundos na posição -3. Não se sabe, mas em média sabe-se que deslocou-se 9 metros no lapso de 5 segundos. Ou seja, que substituindo os valores, diríamos que a velocidade média, a razão do deslocamento pelo tempo, pelo lapso gasto em realizar esse evento, seria -9 metros de deslocamento, recuou em 5 segundos, e reparemos nas unidades compostas de comprimento por tempo. Reparem nessa informação. Então a velocidade é uma razão de quanto desloca-se no lapso que gasta em deslocar-se. E em média, teríamos que houve um deslocamento, em média, de -1,8 metros por segundo. Talvez seja verdade, talvez não seja, mas pelo menos nos permitirá caracterizar esse movimento com base nessas duas informações. No instante inicial, a posição inicial, e no instante final, a posição final. Se pudéssemos fazer uma animação, espero que se enxergue com clareza, mantendo essa velocidade média ao longo desses 5 segundos, uma velocidade
do recuo negativa, dizendo que se desloca na direção contrária ao crescimento do eixo x, essa velocidade negativa diria recuo, claro, cujo módulo é 1,8, mas está no sentido contrário ao crescimento das unidades do eixo x. Por isso que esse ponto deslocou-se da direita para a esquerda nessa imagem. Vamos fazer esse exemplo e agora lhes peço que podem enxergar a câmera, farei as anotações pertinentes à resolução. O exemplo diz: um ciclista realiza um treinamento intenso durante 2 horas e 18 minutos ao longo de um caminho reto, registrando uma velocidade média de 20 km por hora constante. Durante o treinamento, calcule o deslocamento do ciclista após ter concluído seu treinamento. Então, a primeira informação que temos, e farei escrita nas folhas, a primeira informação que temos do exercício. Vamos ver se a câmera, a luz, põe um pouco diferente. Exercício 1 é o tempo. Então, o tempo total. E esse tempo total do treinamento é equivalente ao lapso. Quanto gastou? 2 horas e 18 minutos. Essas folhas, ao final da aula, as digitalizarei e as compartilharei em conjunto com o vídeo. Tem 2 horas e 18 minutos de realizar atividade física, o treinamento do ciclista. A outra informação que diz que viaja com uma velocidade média constante de 20 km por hora. Então, apresenta uma velocidade média de 20 km por hora. A pergunta é quanto deslocou-se o ciclista após dessas 2 horas e 18 minutos de ter realizado esse treinamento contínuo, supondo que mantém por sempre e para sempre essa velocidade, mas é uma boa suposição começando essa análise da cinemática. Então, inicialmente, podemos pensá-lo da seguinte forma: o lapso está escrito em unidades de hora, mas tem uma mistura de unidades de minutos aqui. Minutos. Mas horas e minutos não são equivalentes. Teríamos que expressar o lapso nas mesmas unidades temporais na qual está expressa a velocidade. Tem quilômetros de comprimento e horas de tempo. E a pergunta do problema é: calcule o deslocamento do ciclista após ter concluído o seu treinamento, ou seja, quantos quilômetros devia percorrer o ciclista se ao longo dessas 2 horas e 18 minutos deslocou-se com uma velocidade média constante. E para aquilo começaremos transformando o lapso de 2 horas e 18 minutos, mas essa fração. Então, seria uma fração do tempo, não fracionário, uma fração desse tempo, que é 18 minutos, em horas. Como poder transformá-lo? Então, vamos fazer uma junção com o tópico visto essa semana, que concluímos a conversão. Sabemos que minutos e horas se relacionam da seguinte forma: mediante o fator de conversão, que é a unidade física, o número 1 em física, se diz que 60 minutos é equivalente a 1 hora. Ou seja, que a resposta é 18 dividido por 60. 18 dividido por 60 em horas. E, usando a calculadora, teríamos que 18 dividido entre 60 é 0,3, 18 dividido entre 60, exatamente 0,3. 0,3 horas. Ou seja, que o lapso total é de 2 horas,3, ou 2,3 horas. Perfeito, já temos o lapso de fazer. Será com base a velocidade média, pois define-se a velocidade média o deslocamento respeito ao lapso. E para aquilo vamos reparar a ideia. Já conhecemos o deslocamento. Conhece-se o lapso expresso nas mesmas unidades temporais que tem a velocidade média.
também em horas. Faltará descobrir o deslocamento. Quanto vale o deslocamento? E para aquilo, simplesmente aí poderíamos reexpressar o deslocamento em função da velocidade média vezes o deslocamento e expressando-o como sendo a velocidade vezes o lapso. Substituindo os valores, teríamos que a velocidade média de 20 km por hora vezes o tempo gasto de 2,3 horas. Nessa explicação, espero que se enxergue muito bem a imagem, poderíamos dizer e simplificar que estão dividindo e multiplicando, ou seja, as horas, e portanto expressar, e de fato será assim, o comprimento, que é a distância, expressá-lo em unidades de comprimento, nesse caso quilômetros, equivalente a 20 vezes 2,3, ou seja, o treinamento foi intenso, apresentando um deslocamento de 46 quilômetros. 46 quilômetros foi o deslocamento apresentado pelo ciclista. Se me faço entender da apresentação. Então já fizemos do ciclista 46 km. Vamos pensar esse exemplo número 2, muito similar ao anterior. Normalmente a viagem em carro de União da Vitória para Canoinhas é realizada com uma velocidade média de 105 km por hora em um tempo de 48 minutos. Em uma tarde de sexta-feira, o trânsito está muito pesado e percorre-se a mesma distância com uma velocidade média de 70 km por hora. Não é muito rápida. Calcule o tempo em horas e minutos que levaria em fazer esse percurso à sexta-feira. Ou seja, haverá que descobrir uma informação que não está presente, mas que essa imagem aqui embaixo nos mostra. Qual foi a distância que percorreu, pois o carro não se desloca em linha reta de uma cidade para outra, mas essa distância é invariante. Existe um caminho que usaria qualquer dia e que usará também na sexta-feira, mas quantos quilômetros de afastamento através desse caminho há entre Canoinhas respeito à União da Vitória? Então, para aquilo começaremos fazendo a escrita das grandezas que conhecemos, ou das grandezas físicas que nos fornece o próprio problema, o enunciado. Então, esse exemplo número 2, e continuando na parte de embaixo, o exemplo 2. De 105 km por hora. Tem uma velocidade média de 105 km por hora. Gastando um lapso, gastando um lapso de 48 minutos. Só que na sexta-feira, tá aqui, sexta-feira, o mesmo percurso é realizado com uma velocidade S de sexta-feira. Vou fazer o número 6 maior. De sexta-feira, equivalente a 70 km por hora. E gastando o tempo. Qual será o tempo gasto em fazer a viagem na sexta-feira? O lapso em percorrer a mesma distância, só que com uma velocidade inferior, em virtude que a sexta-feira há muito tráfego, há muitos veículos na estrada. Quanto vale esse lapso? Como poder determinar esse tempo gasto? E para aquilo começaremos primeiro calculando a distância, ou nesse caso o percurso ou deslocamento, no dia normal, nessa primeira parte. Ou seja, deveremos expressar mais uma vez as unidades de tempo do primeiro lapso em relação às unidades de tempo da velocidade média. Minutos e horas podemos transformá-los. Então, começaremos com
de 48 minutos, sabendo que 60 minutos é equivalente a 1 hora. E esse lapso, fazendo as contas, 48 e 60 são múltiplos. 48 dividido entre 60 é 0,8. Então é 0,8 horas. Levaria em fazer o percurso num dia normal, com uma velocidade de 105 km por hora em média. Qual será a distância a viajar? Mais uma vez, a velocidade normal se expressa como a razão do deslocamento ao longo da estrada, a distância que percorre, dividido pelo lapso. E conhecemos a informação da velocidade, do lapso, esse deslocamento. Ou seja, nessa expressão, podemos calcular o deslocamento a ser realizado pela estrada ou através da estrada pelo carro, como sendo a velocidade média vezes a velocidade km/h normal de 0,8 horas. Espero que enxergue aqui na imagem. Poderemos as unidades de tempo e expressar o lapso, o deslocamento em unidades de comprimento, equivalente à multiplicação de 105 vezes 0,8, ou seja, de 84 quilômetros. Isso implica, essa informação obtida implica que o caminho a ser percorrido, justamente de viajar de uma cidade a outra, ou haverá que fazer um deslocamento nesse caminho de 84 quilômetros. Bastante, mas ainda assim, sendo agora o caminho, vamos fazê-lo para o problema da sexta-feira. E para aquilo, na parte de baixo da sexta-feira, qual será o lapso? Então, justamente a mesma informação com outra cor, a preta, para enxergar-se também. Se a velocidade média da sexta-feira é de 70 km, percorre o percurso ou realiza a viagem que já se conhece, qual o deslocamento, qual será o lapso gasto na sexta-feira. Conhecemos opções, a velocidade e a distância, ou o caminho, o deslocamento nesse caminho, e faltará descobrir o deslocamento. Então, dessa com base a essas da velocidade média, poderemos expressar o lapso da sexta-feira, o tempo que será gasto, como a razão do deslocamento pela velocidade média da sexta-feira. Então, mais uma vez, fazendo um fracionário cujo numerador são 84 quilômetros e cujo denominador média da sexta-feira 70 quilômetros por hora. Então, é um fracionário, numerador com denominador numérico e numerador com denominador de unidades. 84 dividido por 70, 84 dividido por 70 é equivalente a 1,2. 1,2. Quais unidades? Quais unidades? Vamos ver. Você pode fazer divisões entre números fracionários. Mas como poder transformar essas unidades a ser um fracionário? Tentemos imaginar que faremos a escrita imaginária de um número 1 que está dividindo. Quilômetros dividido por 1 agora foi transformado num fracionário. O fracionário dividido com outro fracionário, você poderia fazer de duas formas, invertendo o segundo e fazendo a multiplicação,
mas lhes ensinarei, gostaria de lhes ensinar esse outro processo, e para aquilo me farei entender com cores. Espero que se enxergue o verde e o azul. O verde implicará esse processo de multiplicar os extremos e multiplicar enxergue, onde o fracionário das unidades feito com a multiplicação dos extremos, quilômetros vezes hora, quilômetros ponto hora, espero que se enxergue com essa luz, e o fracionário da metade, que é quilômetros vezes 1, ou seja, quilômetros, implicando que 1 quilômetro se cancela e o tempo do lapso se expressa em horas. Mas agora conhecemos o tempo de realizar a viagem na sexta-feira em horas. E a pergunta e minutos. Essa fração de hora 0,2 a quantos minutos será associada? E para aquilo faremos esse processo numa folha, na seguinte página. Onde essa fração, então, o lapso da sexta-feira, e farei a escrita aqui da fração de tempo, então a fração equivalente a 0,2 horas. Sabemos o fator de conversão entre horas e minutos. Se diz que uma hora é equivalente a 60. Veja que o tempo a mais de uma hora foi de 60, ou 2 vezes 6 será 12. Ou seja, 12 minutos. E em conclusão, o problema que foi planteado se diria, ou portanto, será realizada em 1 hora e 12 minutos. 1 hora e 12 minutos de viagem. Se me fiz entender com esse exercício, mas sabemos que os acontecem com velocidade constante. Uma pessoa realiza uma viagem e nessa viagem para, acelera, muda a sua posição, mas ao mesmo tempo muda o que marca o velocímetro. Como poder caracterizar a mudança dessa informação, o que marca o velocímetro, quão rápido se desloca? Então, para aquilo, pensemos nesse exemplo, nessa imagem. No instante inicial de 0 segundos, esse objeto tem uma velocidade negativa de 4 metros por segundo. Estaria dizendo que inicialmente, por mais que fosse uma foto, sabemos que nesse instante está se deslocando para a esquerda da imagem, recuando. Isso que significa esse sinal negativo, recuando ou deslocando-se para a esquerda da imagem com uma rapidez de 4 metros por segundo. E a velocidade, que é a informação conjunta, é de 4 metros por segundo à esquerda. Temos a velocidade inicial e no instante em que se faz a medida cronológica. Num instante posterior, 5 segundos depois, descobriu-se que o objeto está na posição menos 3 metros, mas sua velocidade não é a mesma. A sua velocidade é menos negativa. É menos 0,5 metros por segundo, ou seja, já estava recuando inicialmente desde 6 metros muito rápido, aqui está recuando mais devagar. Ainda assim, continua para o sentido negativo, é o que significa esse sinal menos, ou o sentido contrário à direção do crescimento do eixo X. E nesse instante,
temos que a velocidade final, menos 0,5 metros por segundo. 5 segundos após de começar o registro cronológico. Define-se em física a variação da velocidade. Mais uma vez, mediante a letra grega, delta é maiúscula, delta de v, delta de velocidade como sendo a variação do final, da informação final em relação à inicial. Justamente menos 4 metros. Peço desculpas, aqui fiz a escrita contrária. Aqui seria menos 0,5 metros, menos 4 metros, fiz a escrita contrária. E, peço desculpas, mas a seguinte linha está correta. A velocidade é de menos 3, a mudança de velocidade é 3,5 positiva, 3,5 metros aumentando. Ou seja, se farei o processo aqui, velocidade final de 0,5 negativa mais 4 metros, 3,5, 3 aquilo, envia as transparências. É positiva, 3,5 metros por segundo, 3,5 metros por segundo à direita. Ou seja, que a velocidade passou de ser de menos 4 a menos negativa. E menos negativa significa que é 0,5 ainda negativa, mas houve um acréscimo de mais 3,5 metros por segundo, no lapso de 5 segundos. Define-se uma informação. Em média, podemos dizer que essa mudança de velocidade, ou essa característica física para dar uma explicação a esse fenômeno que foi observado em dois instantes diferentes, mudou a velocidade, e essa mudança representa-se mediante a aceleração média, como sendo a razão da velocidade que variou, a variação da velocidade pelo lapso. Ou seja, a aceleração média, a razão de essa mudança de velocidade, que aqui está correta, 3,5 metros por segundo positiva em 5 segundos. Se fazemos a razão entre os números, fornece um número, mas a razão entre as unidades. Com essa unidade, representaria-se fisicamente como positivo 0,7 metros por segundo. Dito em palavras, metros por segundo, e de forma resumida, metros por segundo ao quadrado, já que, ou visto que, o segundo com o segundo multiplica-se entre si. Metros por segundo ao quadrado são diferentes as unidades da velocidade, que são metros por segundo, pois a aceleração diz quanto muda a velocidade por tempo, e esse tempo fornece essa segunda potência associada à aceleração. E se nesse caso pudéssemos recriar que o fenômeno aconteceu com uma aceleração constante, no instante inicial ia muito rápido, mas justamente prestes aos 5 segundos, a sua velocidade minimiza, recua, mas ainda assim muito devagar, apresentarei de novo rápido no instante inicial, e depois começa a tornar-se mais devagar, ainda assim deslocando-se e viajando para o sentido negativo do eixo, para o sentido contrário ao seu crescimento. Portanto, o contrário simbolizado fisicamente e matematicamente com esse sinal negativo. Para aquilo faremos o próximo exemplo. Então, esse exemplo menciona que para decolar um pequeno avião deverá atingir uma velocidade para decolar de 32 metros por segundo. Se o avião apresenta uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo tardará em decolar se parte do repouso? Então, nessa situação, supondo que a aceleração média é uma aceleração constante, poderíamos dizer, e faremos o seguinte processo na escrita nas folhas. No exemplo 3, temos que o avião de fato chega na pista e detém-se, para, e depois começa a aumentar a potência e a força do seu motor.
E se a velocidade inicial em repouso é 0,0 metros por segundo. Mas necessita uma velocidade para decolar, e podemos dizer que no instante final, uma velocidade 1 de 32 metros por segundo. O avião apresenta uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média de 3,0 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta, qual será o lapso para que o avião, quanto tempo gastará esse avião em variar essa velocidade de 0 a 32, sabendo que a sua aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado? Para aquilo voltaremos para a expressão da aceleração média. A aceleração média expressa-se como a razão da mudança da velocidade pelo lapso. E mais uma vez, conhece-se a aceleração, conhece-se a mudança de velocidade e desconhece-se o lapso. Portanto, podemos expressar o lapso para decolar, o tempo necessário para realizar a desgrudar da superfície e decolar, como sendo a razão da mudança da velocidade pela aceleração média. Mudou a velocidade final menos a inicial, 32 menos 0, continuará sendo 32 metros por segundo. No instante, com uma 3 metros por segundo ao quadrado, de 3,0 metros por segundo ao quadrado. 32 dividido por 3 é um pouco maior que 10. 32 dividido por 3 é 10,67 aproximadamente. Quais unidades? As unidades e dividem-se pelas metades que multiplicam-se. E sobrando ao quadrado implicaria que são unidades de tempo. Mas quais unidades? Segundos, que vem justamente desse elemento, a segunda potência, que não se cancela com o segundo que está dividindo. Tempo, 10,67 segundos será o tempo que gastará o avião em decolar. Se me faço entender com esse problema, darei com a aula do dia de hoje. Em retrospectiva, tínhamos visto a velocidade média como a razão do comprimento por tempo, cujas unidades são compostas, podendo ser km por hora ou metros por segundo. Se a velocidade varia, se poderá definir a sua variação em média como a mudança da velocidade pelo tempo, cujas unidades compostas são unidades de comprimento por tempo ao quadrado, cujo problema anterior, ou no problema anterior, tínhamos visto que são metros por segundo ao quadrado, metros de comprimento, segundos ao quadrado, podendo ser quilômetros por hora ao quadrado, mas não é muito viável expressar em unidades tão grandes a mudança da variação da velocidade, mas se é algo mais rápido que metros por segundo, e um segundo é bem pequeno em relação à hora. Por simplicidade, mas sem perda de generalidade física, assumir-se a partir de agora que a aceleração média é uma constante. Alguns fenômenos da natureza e presentes no nosso dia a dia, nos quais a aceleração ou a taxa de variação da velocidade do movimento acontece de forma constante. Por exemplo, seja o caso de uma freada de um veículo em uma superfície seca ou molhada, o contato das rodas com o veículo sempre será o mesmo, se assumimos que a superfície é horizontal ou tem a mesma inclinação, sempre seria o mesmo, e portanto o processo de frear, desacelerar, apresentará uma desaceleração constante, tendo presente também um tempo de reação para outros fins, podemos analisá-lo futuramente, mas o processo de frear sempre poderá
acontecer sobre aquelas suposições, uma superfície horizontal e sem rugosidade, sem um buraco na metade, acontecerá com uma aceleração constante. A outro fenômeno que acontece com uma aceleração constante é a queda livre dos objetos. A pequenas alturas, os objetos sempre caem, os objetos sabem-se que caem, mas sempre varia na sua velocidade uma taxa constante. E essa taxa de variação é a aceleração gravitacional. E essa aceleração gravitacional se pode medir sempre quando despreze-se o arrasto com o vento. O vento sempre está presente no nosso ambiente, nossa atmosfera. Mas a pequenas alturas, pequenas velocidades máximas atingidas, os efeitos do vento poderíamos desprezá-los. Mas por enquanto, supondo que caia a pequenas alturas, uma queda livre, se diz que é um fenômeno com aceleração constante. Ou seja, se a aceleração média do evento é uma constante, portanto, se poderá fazer a escrita dessa constante e reescrever a aceleração média como sendo essa constante. Então, a aceleração média é essa aceleração, e essa aceleração é uma constante, diferente de zero. Portanto, a aceleração é equivalente à variação da mudança da velocidade em relação ao lapso. Podendo expressar dessa equação anterior, a mudança da velocidade como sendo a aceleração vezes o lapso, e abrindo por extenso cada uma dessas variações de velocidade no instante 1 em relação à velocidade do instante inicial, representando a mudança da velocidade, e à direita a aceleração vezes a mudança ou temporal dos instantes, no instante final menos o instante inicial. Podemos dizer que no instante inicial, por óbvias razões muito sensatas ao nosso dia a dia, quem pega um cronômetro sempre faz as medições temporais partindo do 0 segundo, dos zeros, 0,0 segundos. O instante inicial do registro cronológico. No instante 1, T1, em qualquer momento posterior, em qualquer instante no qual se volta a ver o próprio fenômeno de deslocamento, de viagem, no qual há uma variação de velocidade. A velocidade inicial com a qual partiu o objeto poderia partir do repouso ou poderia partir já com uma velocidade diferente do repouso, podendo ser positiva ou negativa, avançando ou recuando, em relação à observação, à descrição do referencial, e a velocidade v pura, como sendo a velocidade no instante t, sendo esse instante t um instante qualquer. Dessa forma, substituindo todas essas noções que tínhamos visto nessa expressão anterior, constrói-se a primeira equação da cinemática, uma equação que nos permitirá descrever a velocidade em qualquer instante de tempo, seja anterior ou posterior, conhecendo a taxa de variação da velocidade, nesse caso sendo uma constante, e a velocidade com a qual iniciou o movimento. Ou seja, já que estamos em uma disciplina para o curso de matemática, na licenciatura de matemática, é uma equação que depende de uma variável, visto que essas duas noções físicas e informações físicas são constantes, a velocidade inicial e a aceleração. E essa equação é uma equação linear, uma equação de primeiro grau, uma equação cujo gráfico é uma linha reta, e a inclinação dessa linha reta associada com a aceleração, e cujo coeficiente linear está associado com a velocidade inicial, podendo ser zero, positiva ou negativa. Para aquilo, façamos o seguinte exemplo. Um carro acelera constantemente a 5 metros por segundo ao quadrado ao longo de um caminho reto, partindo do repouso. Qual será a sua velocidade no primeiro, no segundo e no quinto segundo? Bom, então no instante 1 segundo, no instante 2 segundos e no instante 5 segundos. Ou seja, que teremos o exercício número 4. Exercício número 4, onde se diz
que é um carro que acelera de forma constante a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, uma aceleração constante, 5,0 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que partiu com uma velocidade inicial de 0,0. Poderia ser quilômetros por hora, mas também são 0,0 metros por segundo. Então, metros por segundo. Qual será a velocidade no instante 1 segundo? A velocidade no instante 2 segundos e a velocidade no instante 5 segundos, sendo esses subíndices o instante 1 segundo, 2 segundos e 5 segundos. Para aquilo poderíamos usar a expressão vista anteriormente, a primeira equação que descreve o movimento com aceleração constante na cinemática. Diz a velocidade muda em relação à velocidade inicial com esse fator que depende de quão acelerado é esse fenômeno. Ou seja, que se parte com a velocidade inicial, poderíamos dizer equivalente à velocidade inicial, mas sendo nula. Então, permitam-me pôr aqui 0,0 metros por segundo. Não tem velocidade inicial, portanto será a aceleração vezes o tempo. Mas o tempo de 1 segundo. Então será equivalente a aceleração vezes o tempo de 1 segundo. Ou seja, de 5,0 metros por segundo ao quadrado vezes 1,0 segundos. Segundos em multiplicação e segundos ao quadrado em divisão cancelam-se uma potência e as unidades de velocidade serão metros por segundo. Ou seja, no primeiro instante é de 5,0 metros por segundo. Temos um resultado. Segundo a nossa intuição, se acelera uma taxa constante, no primeiro instante por 5. Dobrando o tempo, será o dobro. E de fato será assim, pois tem um comportamento linear, dado por essa expressão linear. Então, no segundo instante, é equivalente à aceleração de 2 segundos. De novo, 5,0 metros por segundo ao quadrado vezes 2,0 segundos. Cortando as unidades de segundo com essa potência 2 de segundo, temos que a velocidade no instante 2 é equivalente a 2 vezes numericamente 10,0 em unidades de metros por segundo. Muito intuição. Perfeito. Se dobra o tempo, dobra a velocidade, já que a taxa de acréscimo da velocidade é a mesma, é uma constante. E aos 5 segundos, qual será o valor da velocidade? O processo para os 5 segundos, com base ao primeiro e ao segundo, simplesmente dizemos que aos 5 segundos metros por segundo ao quadrado vezes 5,0 segundos, eliminando as unidades de segundo com essa potência 2 de segundos. 5 vezes 5, velocidade no instante 5, equivalente a 25,0 metros por segundo. Cinco, 10. Então, espero que resultem. Da cinemática, usada para interpretar o fenômeno de aceleração a uma taxa constante e
Se me fazer entender, então veríamos, por exemplo, essa imagem. No instante inicial, a sua velocidade é nula, acelerando uma taxa constante. Teria-se no primeiro segundo, no segundo segundo e no quinto segundo. E essas linhas que denotam a velocidade. E esse vetor grande, essa seta, dirá quão intensa será o módulo da velocidade. E a direção do deslocamento, segundo a imagem, é de esquerda à direita. O exercício número 5 diz: um carro ao longo de um caminho reto reduz a velocidade de 15 metros por segundo a 5 metros por segundo em 5 segundos. Qual é o valor da desaceleração? Então, nesse problema fornece-se a velocidade inicial, final e o lapso. Qual é o valor da desaceleração? E para esse exemplo número 5, aplicaremos a primeira equação da cinemática. O exemplo número 5 exercício 5 tem-se que a velocidade inicial é de 15 metros por segundo. A velocidade num instante posterior de 5 segundos é de 5 metros por segundo. Sabe-se que o lapso é de 5 segundos, 5,0 segundos. Qual será o valor da aceleração apresentada, sabendo que o processo aconteceu a uma taxa constante de mudança da velocidade? Qual é o valor da desaceleração? Embora no nosso dia a dia a palavra desaceleração exista, e desacelerar é o contrário de acelerar, nos faz alusão a que é o retrocesso, uma avançada com uma velocidade cada vez menor. Em física é uma aceleração negativa, mas no nosso dia a dia temos a palavra e poderíamos usá-la para desacelerar, equivalente a uma aceleração negativa. Quanto vale essa aceleração ou quanto vale a desaceleração? Vale, e dependendo da primeira equação da cinemática, da mudança da velocidade com a aceleração vezes o tempo. Ou seja, nesse caso, usaremos essa expressão. E se conhecemos a mudança da velocidade no instante de 5 segundos, ou no ΔT 5 segundos, podemos substituir algebricamente os elementos e dizer no quinto segundo, equivalente à velocidade no instante inicial, mais uma aceleração que não se conhece, final, o tempo 5, o ΔT. Por simplicidade, faria que é justamente o tempo de 5 segundos, que no instante inicial foi 0. Quanto vale a aceleração? E para aquilo, simplesmente isolaremos a aceleração dessa equação, implicando que seja a aceleração, a mudança da velocidade, dividido pelo tempo em realizar essa 5, T5. Escrevendo os valores, ou substituindo com os valores, seria a velocidade final de 5 metros por segundo, menos a velocidade inicial de 15 metros por segundo, dividido por 5 segundos. Perdão. Segundos, teríamos que mudar a velocidade 5 menos 15 menos 10 metros por segundo em 5,0 e 10,0, segundos, cujas unidades são
compostas de metros por tempo ao quadrado, e cujo valor numérico é de menos 2,0 metros por segundo ao quadrado. Essa é a taxa de desaceleração. Agora, no nosso dia a dia, diríamos desacelerou a 2 metros por segundo ao quadrado. E fisicamente, diríamos acelerou com o valor menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quando se diz desaceleração, implicitamente já está o negativo. Quando se menciona através da aceleração, haverá que especificar o sinal negativo. Acelerou a ou desacelerou a 2 metros por segundo ao quadrado. Se me faço entender, continuaremos com a apresentação, e essa imagem resume justamente o enunciado do problema. Uma aceleração negativa com esse sinal simboliza e representa fisicamente a direção da aceleração negativa ao movimento, que inicialmente era de 15 metros por segundo, e no instante 5 segundos e 5 metros por segundo. Como descrever a mudança da posição quando a aceleração é uma constante? Quanto muda? Como fazer isso? Para aquilo, podemos pensar, bom, então se temos a mudança da velocidade, a velocidade média, que se escreve como a mudança da posição ou deslocamento pelo tempo. O deslocamento mediante a velocidade média, se é uma informação conhecida, se poderá expressar em função do deslocamento da velocidade média e do lapso. E por extenso, será a mudança da posição equivalente à velocidade média, que se conhece, vezes a mudança de tempo. De fato, no instante t0, o instante em que se faz a medida cronológica, um instante 0 segundos, e um instante t1, um instante de tempo qualquer, o tempo t. Dessa forma, diríamos que x0 é a posição inicial, peço desculpas, posição inicial, e a posição x substituiria o x1. Será a posição final no instante t, a posição no instante t. Dessa forma, se a aceleração é uma constante, nós podemos fazer a pergunta, bom, já conhecemos o x em qualquer instante, o x0 no instante inicial, x0 t0 é 0 segundos e t qualquer instante. Como poder expressar a velocidade média, sabendo que aumenta ou diminui uma taxa constante a uma aceleração constante? O mais simples é expressar a velocidade média é equivalente à média das velocidades. Ou seja, a velocidade média é quanto mudou, mas é uma média aritmética com relação à velocidade inicial. Ou seja, somar velocidades e dividir pelo número de elementos, nesse caso, 2. A velocidade inicial mais a velocidade no instante t posterior, dividido por 2. Em outras palavras, a velocidade média como sendo a média entre as velocidades. E substituindo esse elemento justamente nessa expressão superior, que fazendo a escrita bem grande, eu deixei nesses parênteses, onde a velocidade média, conhecendo a velocidade inicial e a velocidade no instante t. Qual é a velocidade no instante t? Voltamos para a equação número 1. A equação número 1 da cinemática diria, no instante t é uma equação linear. É uma equação que está justamente aqui. É uma equação em que a velocidade no instante t se representa com base à velocidade inicial e com a aceleração. Dessa forma, a velocidade tem-se a velocidade no instante inicial, na aceleração, somando e simplificando em relação a S2 que está dividindo, tem-se, portanto, outra equação da cinemática, sendo essa equação a que nos permitirá caracterizar a posição do objeto, de qualquer objeto que apresenta uma aceleração constante, justamente se conhecemos duas condições iniciais e a taxa da aceleração constante.
Uma das condições iniciais é a sua posição inicial. Onde que estava no instante zero? Quando o instante é zero, zero, onde que estava? Onde que esteve esse objeto? E a velocidade com a qual começou o seu deslocamento, o seu movimento. Era positiva, negativa ou nula? E, por sua parte, também teremos que conhecer a aceleração. A aceleração positiva, negativa ou nula. Em caso em que seja nula, ou no caso em que seja uma aceleração nula, esse elemento quadrático some da expressão e, portanto, a posição aumenta em caráter linear com relação ao tempo. Quanto maior seja a velocidade, maior aumenta a posição. Mas, se a aceleração não é nula, aumenta quadraticamente, tendo esse elemento, esse coeficiente desse polinômio quadrático, que justamente em física representa a aceleração meia, o meio da aceleração. E em todo, pense que essa é a segunda equação da cinemática, que poderemos usá-la e aplicá-la nesse seguinte exemplo. Se diz no exercício número 6, um observador registra no instante 0 segundos o movimento de um carro que aproxima-se a uma posição inicial de 6 metros por segundo, com uma velocidade inicial de menos 4 metros por segundo. Se o carro acelera constantemente de forma positiva 0,7 metros por segundo ao quadrado, determinar o instante em que sua velocidade seja nula. Bom, se acelera de forma positiva e sabendo que a velocidade inicial é negativa, implicará que em algum momento parará. Quanto vale esse momento? Qual será esse instante? E nesse instante, qual será a posição que terá o carro? Quantos metros, em que posição, em relação ao observador, na posição 0 metros, em que posição, com base no observador, esse carro estará localizado? Essa é a parte B do problema, ou do exercício. E para respondê-lo, então, começaremos na folha, exercício número 6. Exercício 6. Onde a primeira informação é no instante inicial, no instante 0, 0,0 segundos, estava na posição inicial de 6,0 metros e tinha uma velocidade inicial de menos 4,0 metros por segundo. Segunda informação, o carro acelera baixo, mas acelera positivamente a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Tendo essas condições iniciais e a aceleração, qual será o instante em que sua velocidade seja nula? Bom, se um instante em que a velocidade seja nula, então poderíamos usar simplesmente uma expressão que nos permita calcular a mudança da velocidade. E essa é a primeira equação da cinemática. Ou seja, que a primeira equação da cinemática, que mostra a mudança da velocidade inicial e o tempo, tendo presente a aceleração, para o caso em que essa velocidade é nula, poderíamos dizer que essa expressão genérica, poderíamos transformá-la ao caso de 1 é igual a 0,0 metros por segundo. A velocidade se conhece, a aceleração se conhece, mas essa velocidade acontecerá em algum instante 1. Quanto vale esse instante? Quanto tempo? Podemos substituir dessa expressão genérica essas informações de forma. Teríamos que a velocidade 1 nula, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes
o tempo no qual essa velocidade tornou-se nula. E se a velocidade é nula, esse elemento será aniquilado ou anulado, ou sendo 0,0 metros por segundo. Para simplesmente conhecer esse tempo, quanto vale esse instante, e com base essa zero equivalência, qual será um instante tal que todo se torne zero. Em outras palavras, a velocidade T1 e o instante 1 é equivalente a o negativo da velocidade inicial dividido pela aceleração constante. Se a velocidade inicial é 4 metros por segundo negativo, esse negativo tornaria-se positivo, menos 4 metros por segundo, dividido por mais 0,7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja que o instante tem um valor numérico de 4 dividido por 0,7, um número inferior à unidade, portanto é mais que 4, equivalente a 0,71. Em que unidades? Comprimento, cancelam-se. Segundos com segundo ao quadrado, passa um segundo multiplicar, ou passa um segundo ao quadrado, 1 dos segundos ao quadrado ao numerador, e resulta em unidades de segundo para o tempo T1. Ou seja, em 5,71 segundos após ter iniciado o movimento, para já tendo presente continuando com a explicação, já temos um instante, 5,71 segundos. Qual é a posição nesse instante? Para aquilo, faremos a aplicação da equação 2 da cinemática, a equação quadrática, que denota justamente a posição, em relação à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E essa expressão quadrática em relação ao tempo a usaremos para calcular justamente a posição no instante 1, no instante T1. Dessa forma, substituindo os valores, teríamos a posição no instante 1 equivalente à posição inicial. A posição inicial são 6,0 metros, mais velocidade inicial g menos 4,0 metros por segundo, vezes o instante em que parou o objeto, 5,71 segundos, mais o meio da aceleração 0,7 metros por segundo segundos ao quadrado, vezes 5,71 segundos todo à segunda potência. Vamos ver. À esquerda, à direita, podemos calcular inicialmente esses valores e teríamos justamente 6 menos a multiplicação de 4 vezes 5,71, reparando que segundos com segundos cancelam-se, e esse elemento tem unidades de comprimento em metros que poderão ser somados ou subtraídos com esses 6 metros, nesse caso a subtração. E a subtração é equivalente a 16,84 negativo desses 6 metros, somado com a metade 0,7, 35 metros por segundo ao quadrado, vezes 5,71 a segunda potência. Mas quando é a segunda potência, além de ser numérica, 32,60, as unidades de segundo também estarão expressas à segunda potência. E dessa forma, segundos ao quadrado com segundos ao quadrado se simplificam, e esse elemento tem unidades de comprimento em metros.
poderá ser somado ao elemento anterior, que também está expresso em metros. Ou seja, que 32, vezes 0,35 é equivalente a 11,41 metros. Menos 16,84 metros, mais 11,41 metros. Ou seja, que a posição 1, na qual o próprio carro parou, é equivalente a 4. Menos 5,43 aproximadamente. Menos 5,43 metros. Digo 43 pelo unidade, a decena e a centena. E são centímetros, o que a maioria das fitas, ou as trenas de 10 metros, os decâmetros, a menor unidade de medida que tem são os centímetros. Poderiam ser milímetros, mas vamos deixá-lo por enquanto em centímetros. 5 metros com 43 centímetros de distância de recuo negativo. Ou seja, que esse veículo parou, mas uma distância anterior ao observador que está na posição 0. O gráfico que conhecemos em matemática, cujo nome é uma parábola, descendo de concavidade positiva para cima, em virtude que a aceleração é positiva, mas também implicará que haverão dois instantes onde a posição, nos quais a posição do objeto seja nula. Em dois instantes diferentes, o objeto passa pela frente do observador. No instante próximo a 2 segundos e no instante próximo a 9,5. Mas no instante específico de 5,71, o objeto para. E se para, detém-se por completo. E a velocidade, sendo uma informação que posteriormente faremos a interpretação gráfica dessa curva, tem uma relação direta com a inclinação da reta tangente à curva. E justamente esse instante onde a inclinação da reta tangente é 0, mostrando que é o mínimo dessa curva, dessa parábola, onde a posição do objeto é de menos 5,43 metros. Essa daqui, já de hoje, em conclusão, em retrospectiva, é a aula do dia 20 de março de 2020, aonde, em conclusão, temos que a cinemática de uma dimensão de acontecer fenômenos com aceleração constante, podemos escrever esses fenômenos com base a essas duas equações, tendo presentes que para uma aceleração constante a média da velocidade é a média entre as velocidades. Temos que a primeira equação da cinemática descreve a velocidade em função da velocidade inicial da aceleração em relação ao tempo, um comportamento linear. A segunda equação descreve a mudança de posição ou a posição do objeto em relação à posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, um comportamento quadrático. À medida que avança temporalmente o fenômeno de deslocamento com aceleração constante, seu afastamento será muito maior, muito mais progressivo, ou seja, muito mais progressivo quadraticamente. Por hoje, essa é a aula do dia 20. Finalizaremos, les compartilharei as transparências consertadas com esses pequenos erros que tive. Peço-lhes desculpas, que me desculpem pelo fato de ter errado. Qualquer dúvida, questão incógnita ou falta de esclarecimento em alguma parte, peço-lhes a todas e todos que contactem-se comigo mediante o Google Class. Poderia ser pelo Moodle, mas o Google Class é automático.
tenho a grande maioria a grande maioria das informações que tenho armazenadas estão no Google, o Gmail, no YouTube, o próprio Google Class tem sincronizado a pasta do Google Drive e todas as perguntas chegam diretamente ao celular. Posso respondê-las na hora, ou pelo menos peço que me esperem pelo menos um minuto para fazer a resposta. Pelo e-mail também poderia ser, se alguém tem uma dúvida mais pontual e quer tirá-la, tem uma explicação mais detalhada, podemos nos contatar mediante o Skype, o Skype, para fazer o contato pelo Hangout do Google. Ou vemos ao decorrer do tempo qual que seria a melhor opção, vocês me dizem, marcamos uma hora e combinamos e farei uma explicação detalhada de alguma pergunta, pois já que estamos à distância, presta-se para fazer atendimentos à distância, atendimentos que antes seriam presenciais, no momento à distância. Então, por hoje, essa é a aula e a compartilharei no Google Class e no Moodle. Até a próxima!